Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida, segundo dia da oitava de Natal, e hoje a igreja nos convida a celebrarmos a memória do grande evangelista João, o apóstolo amado de Jesus, o discípulo que reclinava a cabeça no peito de Jesus, que ouvia as batidas do coração do Mestre, o coração de Deus pulsando de amor por nós. Hoje eu quero te convidar a tomar em mãos essa palavra que está no Evangelho de João, capítulo 20, versículos de 2 a 8. No primeiro dia da semana, Maria Madalena saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deixadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então, entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, hoje nessa oitava de Natal, celebrando a memória de São João Evangelista, o mais jovem dos apóstolos, aquele que não morreu mártir, mas que morreu de morte natural pela sua idade avançada, 81 anos, morreu prisioneiro na ilha de Patmos, na Grécia. João é testemunha fiel e ocular de todos os fatos que narram a nossa salvação. João ouviu de Maria Madalena junto com Pedro: tiraram o Senhor do túmulo, saíram correndo. Certamente João chegaria primeiro ao túmulo, porque João era muito mais jovem que Pedro. João tinha 21 anos quando o Senhor ressuscitou. João correu com toda a sua força, com toda a sua alma, porque queria ver com os próprios olhos o que havia acontecido. Diz o Evangelho que João chegou, mas não entrou. Ele viu, mas não entrou. E por quê? Porque cabia a Pedro, o chefe da igreja, aquele que o Senhor escolheu para edificar sobre ele a sua casa, a sua família espiritual, cabia a Pedro testemunhar e confirmar o que ali havia se passado. Pedro entra. Os sucessores de Pedro, aqueles que fazem ponte entre nós e Deus, são eles quem nos confirmam na fé. Depois de Pedro entrou João, o bispo, sucessor dos apóstolos, aquele que garante na igreja diocesana a unidade dos cristãos, aquele que também é ponte entre nós e o Santo Padre, entre nós e Deus, o pontífice, o construtor de pontes. João é esse construtor de pontes, que com o seu testemunho de uma vida inteira, com seus escritos, com suas palavras, com seu testemunho pessoal, fez-se ponte e fez pontes para que tantos homens e mulheres chegassem a Deus. Irmão e irmã, eu e você somos chamados também a sermos ponte para os nossos irmãos chegarem a Cristo. E como? Testemunhando Cristo na nossa vida, tendo ações e atitudes de Cristo. A palavra cristão em Antioquia, primeiro lugar onde os discípulos de Jesus assim foram nominados, a palavra cristão significa outro Cristo. Eu e você somos outros Cristos. Nós temos o olhar de Cristo, o pensamento de Cristo, os sentimentos de Cristo, temos as atitudes de Cristo, nosso caminhar revela Cristo. O que enxergam em nós os homens e mulheres? Eles percebem Cristo na nossa vida? Nós estamos celebrando a oitava de Natal, celebrando aquele fato histórico, real de Deus que desceu, tornou-se homem e caminhou entre nós. Mas também toda a vida do Senhor está interligada, do mesmo modo como celebramos seu nascimento, estamos nesse nascimento celebrando já a sua ressurreição, sua vitória sobre o pecado e a morte. Nós cremos nesse Cristo, queremos de fato ser discípulos desse Cristo. Se queremos, temos que viver como Cristo.
porque foi assim que João e Pedro viveram, como outros Cristos para seus irmãos e irmãs. Nós vivemos num mundo sedento de amor, sedento de paz, sedento de perdão, e nós precisamos ser estes portadores da paz, do amor e do perdão que o Senhor trouxe para nós com o seu nascimento, com sua paixão, morte e ressurreição. Então medite isso hoje. Seja hoje na vida de alguém Cristo. Mostre aos seus irmãos hoje a alegria do Cristo que nasceu, do Cristo que ressuscitou, do Cristo que subiu aos céus e enviou sobre nós o Espírito. Você recebeu o Espírito de Deus. Então você pode ser no mundo esse sinal de Deus. Que Deus te abençoe e até amanhã.